Te disseram que você tem bico de papagaio, que é degenerativo, que não tem cura? E que agora é se acostumar com a dor, tomar remédio, até quem sabe uma cirurgia? Calma, hoje eu quero te mostrar 3 micromovimentos leves e seguros que podem aliviar essa dor causada pelo bico de papagaio sem estalo, sem força e direto aí da sua casa. Eu sou Kelly Lemos, sou fisioterapeuta especialista em dor crônica e aqui você aprende a cuidar do seu corpo com carinho e ciência. E se eu te dissesse que o bico de papagaio é mais uma tentativa do seu corpo te proteger? Olha, imagina, você pegou o seu exame e leu osteófitos marginais. Esse é o nome técnico do bico de papagaio. E a gente olha para o nosso corpo sempre da perspectiva da doença, né? Então você pensa, meu Deus, meu corpo produziu um osteófito marginal, um bico de papagaio. Esse corpo não é inteligente. Só que esse é um mecanismo, é uma tentativa do seu sistema ósseo aliviar um excesso de sobrecarga. Eu vou te explicar agora. Imagina que aqui a gente tem uma sequência de vértebras da sua coluna. E se você não percebe o seu corpo e não sabe como você distribui o peso, você passou 30 anos, por exemplo, jogando o peso do lado direito do seu corpo. Você vai ter uma pressão maior desse lado da sua coluna. Por essa pressão, por 30 anos ali, você começa a apertar as estruturas que estão por aqui. As raízes nervosas, o disco vertebral que fica aqui para proteger. E o seu corpo, na sua inteligência, fala assim, olha, vamos depositar cálcio aqui para segurar essa vértebra. Ela está recebendo muito peso, ela vai se quebrar. Então ela começa uma deposição de cálcio naqueles pontos que está recebendo muita carga. E aí faz esse desenho com um biquinho aqui, e aí chamaram isso de bico de papagaio. Mas não muda tudo quando a gente entende qual é a finalidade do corpo criar isso? E aí por isso que não adianta querer trabalhar no seu corpo só no local da dor, querer só fazer uma cirurgia para retirar. Você precisa aprender a usar o seu corpo, perceber como você está apoiando o peso nas suas articulações. A dor surge não só pela estrutura, mas pela forma como você está usando o corpo e como ele tenta se proteger. E aí, quando a coluna está em alerta, ela trava a musculatura paravertebral, limitando os movimentos e aumentando a sua tensão ao redor das articulações. E quanto mais você se imobiliza com medo do movimento, mais dor você sente. Por isso, a verdadeira solução é ensinar o seu cérebro a parar de se proteger contra a dor. No meu programa Liberte Sua Dor, eu ensino um princípio essencial. Você não precisa corrigir a sua coluna, você precisa libertá-la. A dor do bico de papagaio, ela não vem só da estrutura pinçando, ela vem de uma mensagem de perigo, de uma pressão, uma sobrecarga que o cérebro está percebendo ali há anos sem você notar. E é aí que entram os pilares que eu uso nos meus programas. O primeiro deles é o método Feldenkrais, onde a gente usa movimentos pequenos, lentos e prazerosos que vão enganando, entre aspas, o cérebro, mostrando que há segurança ao se mover. Quando você se move com leveza, o seu sistema nervoso desativa o alarme da dor. O segundo ponto é a integração corpo-mente com a terapia corporal haitiana. Se você vive tensionada, ansiosa ou se sentindo sobrecarregada, o seu corpo enrijece e trava ainda mais a coluna. A dor é a voz do corpo quando ele não está sendo escutado. E o terceiro pilar é a teoria polivagal. O seu sistema nervoso ele só libera os analgésicos naturais quando sente segurança. Movimentos bruscos, dolorosos e forçados pioram o alarme, mas quando você se move com carinho, a dor começa a ceder. O método MOVA é a base de tudo que eu ensino no programa. Movimento, observação, variabilidade e amorosidade. Você aprende a se mover com presença, a observar os seus padrões, a variar suavemente os seus gestos e a fazer tudo isso com delicadeza no seu corpo. Você não precisa corrigir a postura,
Você precisa se libertar da rigidez que a dor criou. Uma coluna saudável não é uma coluna reta, imóvel. É uma coluna que pode se mover com fluidez, com equilíbrio, com segurança. Ela pode torcer, ela pode inclinar para frente, para trás. Ela pode combinar esses movimentos. Vamos para a prática então? Então você vai se sentar na pontinha da cadeira e a gente vai fazer uma prática que combina o movimento dos olhos com o movimento da coluna. Então você vai mover os seus olhos para baixo e para cima e vai combinar com o movimento da sua coluna. Quando você olhar para baixo, você arredonda a coluna. Quando você olhar para cima, você arrebita o bumbum. Deixa o maxilar solto, deixa a respiração livre. E vai fazendo esse movimento suave e devagar, deixando a sua coluna ganhar confiança no movimento. O movimento não precisa ser grande, ele pode ser pequenininho. Você pode fazer com os olhos abertos ou fechados, juntando o movimento dos olhos com o movimento da coluna. Arredonda a coluna e olha para baixo, arrebita o bumbum e olha para cima. Deixa o maxilar solto, deixa a respiração livre e você vai parar, vai fazer uma pausa e a gente vai fazer a segunda sequência, que é uma sequência onde a gente vai inverter o movimento dos olhos em relação à coluna. Ele é um pouquinho mais desafiador. Vamos experimentar? Você vai olhar para baixo enquanto você arrebita o bumbum e olhar para cima enquanto você arredonda a coluna. E a segunda técnica, a gente vai inverter o movimento dos olhos do movimento da coluna. Esse é um pouquinho mais desafiador. Se você não conseguir de primeira, eu mesma na gravação aqui tive que voltar e fazer de novo. Volta com gentileza, com amorosidade com seu corpo, combinado? Você vai arredondar a sua coluna e os olhos vão para cima. Aí você vai arrebitar o bumbum na direção do teto, esticando a coluna e os olhos vão para baixo. Você vai alternar o movimento dos olhos com o movimento da coluna. Deixa o maxilar solto, deixa a respiração livre e vai com gentileza, curtindo também a curiosidade de fazer um movimento não habitual. E pode parar, faz uma pausa. E por último, você vai inclinar. Um ombro desce e o outro sobe. E você deixa a cabeça solta, deixa o maxilar livre, soltando as suas costelas. Isso ajuda muito a aumentar o espaço entre as vértebras também. Bem devagarzinho. E aí você pode parar, faz uma pausa, abre os seus olhos, olha um pouquinho o ambiente ao seu redor. Eu te convido a perceber o seu senso de verticalidade e caminhar um pouquinho no seu espaço. Esses micromovimentos que você praticou hoje são como uma porta se abrindo, uma prévia do que é possível quando o seu corpo se sente seguro para mudar. O verdadeiro alívio duradouro vem para quem permanece, para quem não para no primeiro vídeo, para quem continua, para quem insiste com amorosidade, consciência e consistência. E é isso que eu ensino dentro do meu programa completo Liberte Sua Dor, um caminho guiado com uma sequência correta, intensidade respeitosa e práticas que se adaptam ao seu corpo, à sua história e ao seu ritmo. Porque quem tem dor tem pressa, mas também precisa de método, de paciência e de segurança para o corpo confiar de novo. Então, se você sentir um pouco mais de liberdade na coluna, guarda isso como uma promessa do que ainda está por vir. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui: eu escolho permanecer. Esse é o passo mais corajoso, continuar, porque o seu corpo ele não está quebrado, ele só está esperando o convite certo para florescer novamente. Foram mais de 20 anos de dedicação, estudos e prática até chegar esse momento. Quero te convidar para a Imersão Mova, uma jornada de 7 dias com o método Feldenkrais, 100% online e prática. Durante 7 encontros, você vai aplicar comigo os movimentos analgésicos que já trouxeram alívio imediato a quem estava travado, operado,
frustrado, frustrada e até desenganada. Tudo isso por um valor simbólico para que ninguém precise mais aceitar a dor como sentença. Quer viver essa transformação? Clique no link da descrição ou no comentário fixado do vídeo.